Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, tudo tranquilo. O senhor mora onde? Tudo. O senhor mora onde mesmo? É. Santa Catarina, eu moro num município ao lado de Florianópolis, que se chama Palhoça. Tá frio por aí, professor? Frio, Tá a frio. temperatura aqui é sempre meia É, complicadinha, assim, tá mais frio do que quente, na verdade. A predominância é frio, chuva, né? A gente tem chuva o ano inteiro, uma umidade do ar bem alta. eu tô perguntando porque eu moro aqui no Rio e geralmente as frentes sempre passa frente fria vindo do sul, né? Sim, Sempre. Agora já sim. piada. Agora o bom é que ela vem e ela passa. Aqui ela vem e Ela ela para aqui, ela, acho que ela mora aqui do meu lado. Hoje está tudo encoberto, não dá para. Eu moro numa região que tem uma reserva, tipo um rua, assim, né? Então o bairro é bem dentro dessa, em volta, floresta em volta. sim. Mas raramente a gente enxerga a floresta assim num dia de sol bonito, sempre está encoberto, quando não está chovendo bastante, né? Que chove bastante. É verdade. Enfim, gente, a galera vai começar a entrar. Todo mundo seja muito bem-vindos para essa live incrível que a gente vai ter hoje. Conversar sobre o meio ambiente é sempre uma alegria, um prazer para a gente do Amplifique. Essa causa é nossa, como eu falei ontem nos stories. E eu queria, deixa eu só colocar meus olhos, que a gente chega na idade, né, professor? Que a gente fica. Deixa só, Evilane, me dá licença um É, pouquinho, eu vou trocar o meu também, porque eu acho que fica melhor assim. tá? Vou trocando aqui, 2 minutinhos, tá? Enquanto você fala com eles. Deixa eu ver aqui. Léo! Bom dia, Léo! Sejam todos bem-vindos, Márcia, Diego, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Vamos começar já já aqui. Deixa o professor só voltar aqui, quero apresentar. Pronto, com as lentes novas. Isso, bom dia, galera, bom dia, sejam bem-vindos. E obrigado, né, por estarem aqui no Sabadão. Eu acho que, infelizmente, a percepção que eu tenho, professor, e todos vocês que estão aqui com a gente, é que, infelizmente, a temática ainda é individualmente muito escassa, né? A gente vê poucas pessoas, infelizmente, atentas, interessadas por essa temática. E quando eu vejo vocês aqui, eu fico muito feliz. E eu sei que ainda terão outras pessoas que vão entrar, outras pessoas que não vão poder estar ao vivo, que vão depois, enfim. E é isso. Ó, eu vou apresentar para vocês, quem não conhece, tá? E aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Ó, o professor Wilson, né, Antônio, ele é biólogo, ele possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, além de doutorado em Ecologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou um pós-doutorado na Unesp, onde dedicou-se à avaliação da apterapia, explorando seus produtos, abordagem e aplicações no cenário brasileiro e mundial. Atualmente, ele biólogo na Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina e realiza atendimentos de apterapia em consultório particular. Está cursando o penúltimo semestre de graduação em nutrição. O homem não para, né? Vocês viram aí, o homem não para. Professor, eu sou abelhuda também, viu? Ah, que legal, Sou abelhuda. parabéns, coisa boa. É assim, sou fascinada nas abelhas. Tem até uma tatu aqui na minha canelinha. Sou fascinada. Já faz acho que uns 2 anos que eu conheci, acho que não sei se o senhor conhece, doutor Micael, doutor Micael, Claro, muito. conhece? Sim. Pronto. Eu Aham. me aproximei das abelhinhas, das meninas, como ele chama, Sim, pelo doutor Micael, assim, sabe? Doutor Micael, Daniel, né? Me falou sim, sim, dela. sim. Pronto, a gente, Ambos são muito generosos, né? Tanto o Micael, que a gente às vezes troca informação. Na verdade, eu sempre pergunto coisas para ele. Ele é um grande mestre, né? O Micael é muito generoso. E o Daniel também é um querido. Ele às vezes reposta minhas coisas, comenta sobre as abelhas. Eu me sinto muito acolhido. Nessa região aí da Bahia tem o Harrison aí também, que tem um biponário, né? a Ana, né? E a Ana. Então, e eu sou muito grato, na verdade, a eles, né? Porque várias coisas assim já aconteceram. O Micael já me mandou.
pessoas para eu atender aqui, pessoas que se mudaram de lá para cá e tudo. E a gente vai formando uma grande rede, né, de amizades, e as abelhas, elas estão nessa interface, assim, de fazer, além de tudo que as abelhas fazem, elas ainda aproximam pessoas, elas ainda trazem empatia, mudam o olhar das pessoas. Então, as abelhas, elas são realmente magníficas. Sou muito grato, tanto às abelhas quanto às pessoas que me cercam. É verdade. Eu conheci, inclusive a gente tem já live com o Dr. Mikael aqui no canal do Kik. Temos com o Harrison também, com a Ana, que na verdade o Harrison não pôde estar. Uhum. Então a gente vai aprendendo, né? Vem se apaixonando, se encantando pelas abelhas. Sim. Eu sou de Maceió, estou morando aqui no Rio agora. Lá em Maceió, a gente chegou a visitar um produtor lá, né? Ele é lá do Zumbi dos Palmares, o Mel Zumbi dos Palmares. A gente foi lá conhecer, sabe? Assim, meu Deus, professor, tomar o melzinho assim direto da colmeia. Que experiência, assim, Incrível. incrível. Imagino. Convido a vocês, assim, se vocês ainda não mergulharam nesse universo, busquem, né, entender esse universo das abelhas. Inclusive, a minha vida, a minha saúde mudou, professor. Foi o que eu mais fiquei, assim, impactada, né? Porque uma coisa é você, às vezes, ouvir alguém falar, outra coisa é você ter uma vivência, né? Ter uma experiência. Eu tenho pangastrite, então eu sempre sofri muito com azia, com, sabe, refluxo, né? E aí, eu conversando com o doutor Mikael, ele falou, olha, tem um mel que é o mel de... Foi eucalipto, meu Deus. Eu acho que foi eucalipto, né? Aí eu comecei, eles tomam uma colher todos os dias em jejum e vai mudando um pouco a sua alimentação. Doutor, eu só vivia tomando esomeprazol todos os dias, minha gente. Hoje já faz mais de ano que eu não tomo esomeprazol. Eu não tomo esomeprazol, eu não tomo omeprazol, eu não tomo nada. Comecei a inserir o mel e o própolis na minha vida todos os dias. Eu consumo mel e própolis, todos os dias, religiosamente. E a minha vida hoje é outra vida. É outra. Isso é muito legal. O omeprazol, além de trazer grandes prejuízos para a saúde, como, por exemplo, a neuroinflamação, né? As pessoas, quando chegarem numa idade, as pessoas que consomem omeprazol, elas provavelmente terão alguma inflamação, algum déficit cognitivo. E as abelhas, mais uma vez, aí elas trazem uma coisa que é a independência da nossa vida, né? Traz as rédeas para a nossa própria mão, as rédeas da saúde para nossas mãos. Então, se a gente muda a nossa conduta, muda o nosso comportamento, começa a utilizar os produtos que as abelhas nos oferecem de maneira adequada, isso é muito importante. Não adianta você se entupir de qualquer tipo de mel ou de qualquer tipo de produto. É preciso ter, sim, um olhar clínico em cima disso, porque é uma abordagem mais clínica do que, né, tanto clínica quanto alimentar. Então, isso é extremamente importante, porque, sem sombra de dúvida, elas podem sim trazer a independência, não só no caso, por exemplo, de doenças pulmonares, doenças de pele, para qualquer tipo de manifestação de doença, mas também pode trazer, assim, uma riqueza na nossa saúde, melhorando a nossa condição intestinal, a nossa microbiota intestinal. O mel é um produto vivo. Quando você toma um mel de boa procedência, você está ingerindo pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos, você está ingerindo enzimas, você está ingerindo uma série de compostos extremamente importantes para a saúde. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Professor, é verdade. E aí, muitas pessoas ainda não sabem, mas acham que o mel é açúcar. Né? Infelizmente. Mas mel para quê, minha gente? Açúcar, não sei. Gente, né? Não é assim. Apesar de que existe umas porqueiras aí no mercado que chamam de mel que não é mel, né? Por isso Não é mel, é verdade. tem essa... Então, para consumir o mel, né, de maneira terapêutica, eu diria, para a saúde, é importante que você conheça a origem desse produto, de preferência que você conheça o fornecedor e além, conhecer a vegetação que está no entorno dessas caixas de abelha, porque os vegetais, eles emprestam as suas propriedades
bioquímicas, farmacológicas, para o mel, para o própolis, para a cera da abelha, para a geleia real, está tudo ali incluso, o que vem da natureza, né? Então, aí começa esse link, que eu acho que é o grande assunto, né, da nossa conversa hoje, que é como o meio ambiente pode interferir direto na nossa saúde. Está aí já uma primeira, né, uma primeira explicação de como o solo pode ter uma correspondência direta com a nossa saúde. É verdade, é verdade. Isso é muito interessante. É verdade. Enfim, aí eu já comecei a conhecer alguns produtores, e aí conheci alguns meles, já provei, enfim, aí vivo colecionando. Quando eu vejo alguém, quando o doutor Micael sempre me diz, eu peço aí o doutor, ele fala, Vilane, vai lá e tal, eu compro, provo, dou para os amigos, e Maravilhoso. aí já uma família de abelhudo lá em É, casa. que legal. Essa é uma outra coisa, Vilane, assim, que eu gosto muito de observar, que quando você muda a sua vida, quando você muda a sua aparência, você muda o seu humor, você muda a sua pele, você, você é outra pessoa. E as pessoas começam a olhar isso, né? "Ó, você está bem. O que que você fez?" É a primeira inquietação, né? "Não, eu uso mel, uso própolis, estou fazendo isso, mudei minha alimentação." Isso é transformador. Isso é maravilhoso. É verdade, E é isso, é o que você está falando na prática. na Então você já prática. está dando mel, já está dando aquilo, já está falando, e todo mundo fala, né? Que, Wilson, você fala muito. Falo. Eu assumo que Maravilhoso. Professor, vamos adentrar agora na temática da live. Eu quero agradecer ao senhor, viu? Muito obrigado, assim, fico muito honrada. Nós ficamos, né? Márcio, que é o meu parceiro, meu irmão, no podcast, ele mandou um abraço todo especial. Ele está trabalhando, tá? Mas, enfim, muito obrigada mesmo por ceder esse para a gente conversar e trazer luz, né, a algumas questões importantes. E como o senhor mesmo falou agora, um dos pontos a gente já começou a falar, né, sobre essa questão das abelhas, da alimentação, enfim, dos produtos que as abelhinhas, as meninas produzem. Mas, vamos lá, partindo do ponto, assim, professor, o que é que o senhor considera o ponto inicial para a gente entender de fato como funciona essa relação do meio ambiente para a nossa saúde? O que é que a gente precisa trazer à nossa consciência para entender essa relação? eu que quero agradecer, Vilane, assim, pelo convite, me sinto extremamente honrado. Esse link é maravilhoso, porque é uma troca muito importante. Eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira, né? E também aprender, né? Porque sempre suscitam muitas perguntas e muitas coisas. Então, isso é um aprendizado, é uma via, né, de mão dupla. Então, sou também muito grato em relação a isso, tá? Mas assim, ó, essa correlação que nós temos de saúde com o meio ambiente, ela é um conceito agora adotado pela ONU, né, o próprio Ministério da Saúde, os governos, os governos globais, eles estão se mobilizando em relação a isso, por conta de que não dá mais para olhar só para a doença. A gente precisa olhar para o que está nos adoecendo. E quando eu falo o que está nos adoecendo, a gente entra nessa rede intrincada de relações que é o solo, a água, o nosso próprio ar que respiramos, né? O nosso comportamento, de como nós vivemos, como nos alimentamos, como é o nosso modus operandi, né? Como que a gente vive, isso tudo reflete na nossa saúde. Uma outra coisa muito importante é entender que o homem ele é um elo dessa grande cadeia, né, dessa teia incrível que é o planeta, desde os dos microscópicos seres até os maiores, né? Então a gente está muito conectado, nada está isolado. Eu estou conectado às árvores, eu estou conectado ao solo, eu estou conectado à água e eu estou conectado ao ar. Eu tenho no meu corpo interfaces que se conectam com isso. Quando eu respiro, eu estou conectado com o ar. E esse ar ele pode me trazer partículas de uma queimada que está acontecendo lá na Amazônia. E isso pode me trazer prejuízo. Então, está queimando lá na Amazônia, eu estou no sul do país, aqui está chovendo, mas a gente ficou imerso na fumaça recentemente. Então, isso está conectado. Quando eu compro um alimento, um pé de alface, digamos assim,
Se esse alface veio de um solo orgânico, cheio de micro-organismos, né, um solo rico em microbiota, que está produzindo metabólitos importantes para essa planta, eu estou comendo um tipo de planta. Se eu compro um pé de alface que veio de uma agricultura onde só tem areia e só tem nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que normalmente se coloca, não é um solo rico, eu estou comendo nada, nada de nada. Então, essa diferença, né, do alimento, e isso interfere direto na nossa saúde. Então, quando eu estou me comportando de uma maneira e tendo esse olhar e esse cuidado para escolher os alimentos que eu vou comer, eu já estou contribuindo diretamente, né, para minha saúde, para o meu bem-estar, para minimizar as doenças que possivelmente iriam acontecer. Então, esse conceito de saúde única, ele é adotado já pela ONU. Então, já se tem várias linhas de pesquisa trabalhando nessa, nessa visão, né? E aí a gente tem várias escalas que podem interferir no nosso comportamento. O primeiro é essa escala microscópica, que a gente não considera isso até hoje, né? A gente considera assim, a baleia azul é um animal carismático, né? O ursinho panda é um animal, então vamos preservar e tudo. Mas também temos que preservar as bactérias, os fungos, porque eles que estão quebrando essa matéria orgânica e devolvendo esses nutrientes na cadeia trófica, na cadeia alimentar. Então, isso é muito importante. Então, do ponto de vista, né, dessa escala microscópica ou macroscópica, né, se a gente for olhar, nós temos essas duas escalas, a gente tem várias coisas. Da escala macroscópica, a gente tem as grandes cadeias alimentares, os sistemas agropecuários, né? Hoje a gente tem, então, a produção de alimento em cadeias, assim, em grandes escalas, né? Mas que tipo de alimento estamos produzindo para a humanidade? Será que isso realmente é alimento ou é só comida? Né? Ele tem realmente os nutrientes ou não tem? Então, olhar para isso é importante. E, em contrapartida, essas práticas que acontecem, né, de maneira insustentáveis, eu diria assim, porque não são práticas sustentáveis, elas levam à contaminação ambiental, né? Não tem jeito. Eu preciso usar defensivo. Esse material ele vai percolar no solo, vai cair nas correntes, né, nos lençóis freáticos e vai contaminar a água que, né, a população, os outros animais vão estar ingerindo. E isso traz insegurança alimentar. Então, insegurança alimentar já é um chave assim, para a gente pensar. Quando eu falo de insegurança, é risco. Eu estou botando a minha saúde em risco, né? Além disso, tem vários problemas, como o problema das doenças, né? As zoonoses emergentes, né? Quando a gente mexe muito num ambiente, a gente libera dali, eu posso estar liberando vírus, por exemplo. É o que aconteceu com a pandemia aí da Covid, né? A gente teve uma pandemia por uma coisa que, né, era inesperada para todo mundo. É verdade. É verdade. Outro fator de extrema importância é que tudo isso que a gente está fazendo em larga escala no planeta, ele mexe com o nosso clima, né? Quem nunca viu falar em mudança climática? Pois E é. aí, a mudança climática afeta a gente? Afeta de várias maneiras, né? Principalmente quando a gente pensa em ondas de calor, né? A gente pensa em enchentes, secas predominantes que nós temos aí na região norte. É uma tristeza ver os rios estão secos. As pessoas têm que caminhar naquela areia quente por quilômetros para conseguir trazer água. E essa água, com certeza, não é potável, né? O problema, né, das enchentes aqui no sul, da seca para lá, as ondas de calor e, mais recentemente, né, essa onda de queimadas na região central do Brasil. Quando tem um incêndio dessa magnitude, eu trago aí problemas seríssimos, porque eu estou dizimando os organismos ali, os insetos, principalmente esses mais vulneráveis, eu estou desmantelando esses nichos, esses hábitats, né? Que isso demora para reconstruir. Então é um prejuízo muito grande, não só para a gente, mas para as outras. E aí tem também as mudanças, elas trazem uma mudança na distribuição de vetores, que isso é muito interessante do ponto de vista de saúde, né? Porque eu tenho aí principalmente insetos, né? No caso o mosquito, quem não conhece o Aedes aegypti, ele vai contaminando, ele vai migrando, ele vai cada vez colonizando outros lugares, porque o clima está favorecendo. Então, regiões que eram mais frias, que não tinham esses insetos, eles conseguem agora chegar
e colonizar. Eles são oportunistas, então eles conseguem ficar ali. E o que só vou falar do mosquito, né, do Aedes aegypti, ele pode trazer a dengue, ele pode trazer a zika, o Aedes aegypti pode ser um transmissor de febre amarela. Então, isso tudo é mudança climática, né? A gente está muito interligado nisso aí. E aí a gente tem também a qualidade do ambiente natural que vai mudando. A gente não acha mais um ambiente resiliente, um ambiente que não foi, né? Os ambientes todos eles são mexidos e não tem não tem critério para isso. A gente ainda não tem legislação consistente para nossas unidades de conservação, para as reservas e para tudo. Tudo é um bom projeto, né? Você sabe que um bom projeto eu consigo construir ali, fazer. Existe muita pressão, muitos lobbies, né? Sim, sim. Outro problema sério é a globalização da mobilidade, né? Uma pessoa entra num avião aqui e desce num outro país, num outro continente. Então, eu posso estar levando e trazendo coisas. Tudo isso tem que trocar esse nosso olhar, né? E eu estou falando de como a gente está muito conectado, né? Então, eu estou vulnerável o tempo todo. Entendi. Eu Esse é um cenário né, que está cada vez mais evidente. entendi, professor. Inclusive, teve o G20 aqui no Rio, né? E uma das pautas, né, era o meio ambiente, né? Foi o Sim, meio sim, ambiente. sim. Estamos discutindo isso aí para ver se a gente consegue. Eu acho que o primeiro passo, realmente, como o senhor bem mencionou, professor, é a gente mudar, é a gente se atentar mais para essas conexões, né? Porque a gente Exato. está vivendo aqui a nossa vidinha, né? Tá aí, vai trabalhar, chega, enfim, vai no mercado, compra uma coisa, mas eu acho que a gente precisa realmente entender a nossa vida se conecta diretamente, né, com o meio ambiente, como isso pode é, agregar ou desagregar na minha vida, na minha saúde. Completamente. E pasmem, né, até eu estava lendo ontem à noite, justamente estudando aqui para a live, e vi, professor, que eu fiquei tipo, gente, eu não tinha me atentado para isso, para você ver como é que a gente precisa despertar essa consciência, porque o meio ambiente, inclusive, pode afetar a nossa saúde mental. Eu nunca tinha parado, professor, juro, eu estou sendo bem sincera com o senhor e com vocês aqui, minha gente. Eu nunca tinha parado para pensar assim, caramba, gente, de fato, né? Como que isso afeta, por exemplo? Aí vem alguns exemplos, o senhor bem falou. Como é que ficam essas pessoas que viram suas casas sendo destruídas, sendo levadas pelas enchentes? É só a vida física dela que está afetada? Não, né? É a física, é a vida mental também, a saúde mental dessa pessoa. Por exemplo, aqui, e lá em Maceió, a gente teve aquele caso lá da Braskem, o afundamento do Sim, solo, sim. né? Que foi bem discutido assim em todo o Brasil, saiu, né, nas mídias. Enfim, quantas pessoas se suicidaram, professor, depois do acontecimento? Professor Dilson, a gente levou ele lá para o podcast, para o estúdio, a gente discutiu sobre o assunto e recentemente ele postou o suicídio, né? O suicídio mais recente que teve de uma senhora. Enfim, é muito triste. Então, eu acho que o primeiro passo, de fato, é a gente tentar despertar essa consciência, né? Buscar despertar essa consciência. O nosso olhar, a gente tem que estar mais atento, né? E aí, ó, professor, para vocês aqui, ó, vai aparecer virado, né? Mas esse livro aqui, ele me despertou de um jeito, A Sabedoria Secreta da Natureza. Se quiser, leiam. Esse livro, ele é incrível. Inclusive, ele vai falando aí dos papéis, né, de cada organismo vivo. Porque, como o senhor falou, né, muitas vezes a gente não atenta muito, né, para a bactéria, mas a bactéria, o fungo, ele tem uma função, assim, importantíssima no meio ambiente, né? Ele fala muito no livro sobre a comunicação das árvores, né? Pelas raízes, enfim, é um livro incrível, assim. Eu indico para todo mundo. Mudou meu olhar e eu sei que vai mudar o olhar de vocês. E aí, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho. A gente está falando desse despertar dessa consciência e tudo. E aí, professor, vem uma questão que eu acho que todo mundo vive um pouquinho disso. Por exemplo, como é que eu aqui, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, como é que eu posso fazer, professor, para tentar
né? Achar um produto, aí vem a questão dos orgânicos, né? Dos produtos orgânicos e tal. Qual seria o caminho? Aí a maioria fala, ah, Vilane, mas é muito caro os produtos orgânicos. Como é que a gente faz, professor? Qual é o jogo de cintura para a gente tentar? Porque assim, eu vou pegar um alface aqui para levar fazer uma salada para minha casa. Como é que eu posso entender, ou sei lá, rastrear, fazer uma pesquisa de onde é esse alface que eu estou levando para minha família comer? Como é que a gente lida com isso, professor? Eu acho que são várias frentes que a gente pode começar a pensar e disseminar esse tipo de informação, que isso é de extrema importância, né? A primeira coisa que vem realmente é o aspecto econômico. A gente tem que considerar isso. É, muitas vezes esses produtos eles ainda não são acessíveis. Por quê? Porque só um grupo muito pequeno de pessoas que ainda pensa dessa forma e compra esse produto. Então, aquele produtor, né, ele se vira para botar aquele produto lá na prateleira. Então, mas ele também não vende tanto. Então, como ele não vende tanto, é um produto mais caro, é um produto mais difícil de chegar, eu não tenho cadeias produtivas estabelecidas, né? O que se faz hoje, eu normalmente eu compro o produto orgânico certificado, né? Nas redes, nas grandes redes aqui a gente encontra, né? Satisfatoriamente bastante coisas, folhas, né? Legumes, tubérculos, tá tranquilo isso. O preço, às vezes, ele está compatível com o outro normal da gôndola, o com veneno. E aí, nesse momento, a gente precisa acreditar que essas certificadoras, elas estão cumprindo o papel dela honestamente, que é certificando esse produtor e que esse produtor está entregando um produto livre, né, de contaminantes, principalmente aqueles mais sérios que se utilizam sem nenhum critério, né? Então a gente sabe que eu quero produzir, não interessa a que custo. Então esse produto chega lá, é um Frankenstein, na verdade, né? É um solo deteriorado, é um produto que foi fabricado ali naquele local, ele não tem nada a ver com vida, né? Ele é um produto muito complicado. Então, escolher os alimentos é uma coisa interessante. Mas um outro aspecto muito legal também para se falar é que eu posso simplificar minhas coisas. Eu não preciso comprar o tomate vermelho da ponta preta, não sei da onde. Não, gente, eu posso comprar um tomate, ele vai fazer o mesmo papel do outro. Esse tomate aqui não é aquele tomate que parece uma abóbora. Não precisa, pode ser um tomate pequeno, pode ser um tomate, né? Quanto mais feinho ele tiver ali, muito provavelmente ele não recebeu tanta coisa para ficar bonitão. Quanto mais bonito, mais brilhoso, mais, né, atrativo, Sim. mais complicado ele tá. Se você pegar, por exemplo, eu comprei ainda essa semana passada, comprei não, eu ganhei uns limões sicilianos. E eu tinha já o outro limãozinho do verde ali. O limão eu deixei na fruteira, 2 dias depois ele estava fungado. Claro, o fungo encontrou um ambiente favorável ali, né? Então ele se desenvolveu. O outro fica lá, ele murcha, ele seca, ele não apodrece. Qualquer coisa menos isso. Menos. Então a gente quer o quê? A gente quer um produto que dure muito tempo na prateleira, a gente quer um produto muito saboroso, muito crocante, muito colorido, muito lindo. Só que isso não é alimento, isso aí é comida, mas não é alimento. Então, dá preferência para aquele produtor da agricultura familiar. Procura conhecer. No seu bairro deve ter, no seu município Sempre, deve ter, sempre né? Hoje tem muitas iniciativas tem. de cooperativas que estão entregando nas casas uma cesta e tal. Eu O caminho é esse. comprava numa cooperativa. O caminho é esse, Os né? preços, realmente, é isso que eu até contribuí aí, professor, com a sua fala. De fato, isso, galera. Tem coisa assim, uma coisa ou outra, vamos dizer assim, que no bolso, né, pesa um pouquinho mais. Mas vamos dizer assim, aqueles alimentos mais básicos que a gente come cotidianamente é o mesmo preço. É um centavinho, às vezes, né? Então, assim, é algo mais irrisório, vamos dizer assim, né? Porque, como o senhor bem disse, a questão econômica deve ser considerada. Mas algo que, tipo, gente, não faz. É a gente ter. O que é que eu fazia? Lá eu morava perto do aeroporto, a dificuldade era essa, porque a cooperativa era no meio da cidade. Mas aí, o que é que eu fazia?
Eu desenrolava um Uber de vez em quando, na semana, um dia na semana, pegava um Uber, ia lá, pegava na cooperativa e levava para casa, porque além de estar consumindo um produto saudável, eu estou ajudando também o pequeno produtor, né, professor? Justamente, É justamente. E outra ponte, né, também. é muito interessante, porque você está fortalecendo essa cadeia produtiva. A gente é a ponta disso, né? Então eu gosto de conversar, de conhecer, de olhar, eu gosto de me inteirar da situação. Então isso é muito importante. E muitas vezes esse produto ele é tão barato quanto o outro, né? E eu não preciso ter uma alimentação nesse sentido de ter um prato, né, de uma coisa que veio da Sibéria. Não, os tubérculos que eu tenho aqui no Brasil, o inhame, o cará, né, a batata doce, a abóbora, tudo isso, eles são o básico, necessário. Eu não preciso mais do que isso. Eu preciso desmistificar essa coisa, né? Tá? Uma outra coisa, quando você começa a utilizar os produtos orgânicos, tempo depois, se você vai experimentar um produto que não é orgânico, você já nota a diferença. É Porque tem diferença no verdade. sabor. Ele te alimenta mais, ele te dá mais saciedade, ele te dá mais autonomia. Então, é por quê? Porque ele tem muito mais nutriente. Chega a ter, a ciência já mostra que produtos orgânicos eles chegam a ter 60% a mais de nutrientes do que os outros convencionais. Isso é incrível, porque eu vou economizar no omeprazol, eu vou economizar na pomada para aliviar a dor no meu joelho, eu vou economizar porque eu não vou faltar ao trabalho, eu vou ter saúde, eu vou ter autonomia. Essa é a grande diferença. Então, existe um custo-benefício muito importante. E o mais importante de tudo é que seja assim a coisa mais extraordinária, é que eu vou ter autonomia. Exato. Isso é mais E sem importante. falar, professor, que também exige, a gente até bateu um papo aqui com o Márcio lá meu Deus, da Compostar. Uhum. Um perfil que ele vai ensinando as pessoas a fazer. Ele começou um sistema agroflorestal numa laje em cima da casa dele, aqui Maravilha, que extraordinário. em São Paulo. A gente conversou com ele É aqui no possível, é possível. explicou pra gente, inclusive, como fazer isso. Ele tem cursos, inclusive, eu vou, Maravilhoso. eu vou até comprar o curso dele, porque ele vai ensinando. Então, assim, obviamente, Evelane, mas é porque eu moro no apartamento, professor. Eu conheço você já viu aquela mulher da Mel da Varanda? Uhum. Mel da Sim, Varanda? Ela sim. tem uma varanda no apartamento e ela tem algumas caixas de abelha sem ferrão e ela tem mel. Então, assim, às vezes, a gente é que complica muitas coisas, né? Exato. Exatamente. Ter pode ter lá um coentro, a gente pode ter um tempinho, a gente tem coisas que você consegue plantar em vasos, né? Enfim, dá pra gente ir, né, professor, se virando, vamos dizer assim, e buscando mais saúde, né? Agora você fica É nessa complicado e complicado. muito. Eu acho que precisa planejamento na nossa vida. E primeiro a gente precisa entender que isso é importante, né? E Principalmente a nossa autonomia de vida. Ah, eu quero chegar aos 80 é anos. Ótimo. verdade. Chegue aos 80 anos caminhando, abrindo a tua janela, fazendo o teu café. Isso acho que é o que a gente tem que investir nisso. A gente não, todos vamos morrer, né? Mas a gente precisa ter autonomia até o final da vida. E se for até os 100 anos, ótimo. Se for até os 120, maravilha. Mas vá caminhando, fazendo as tuas coisas, olhando para as pessoas, reconhecendo os teus familiares, né? Então, isso é muito importante. Mas isso que você falou, eu tenho aqui em casa uma composteira já há mais de 5 anos. E eu não perco nada, né? Tudo que eu utilizo ali de legumes e tal, eu coloco ali, com exceção, né, dos citros, dos casca de cebola, tudo eu não coloco. Mas o resto recicla tudo. Então eu já estou diminuindo o meu lixo. Eu tenho uma floresta aqui em casa, né? Eu tenho aqui todos os condimentos. Então eu uso, por exemplo, orégano fresco todos os dias, né? Se eu vou fazer um omelete, eu coloco. Eu tenho manjericão fresco. Eu tenho óleo essencial de orégano e manjericão, assim, que eu estou produzindo aqui. Ah, Aí a pessoa vai lá, quero comprar um óleo essencial que veio, não sei bom, da onde. Não complica. Bota um vasinho lá e planta esse negócio, né? Na tua sacada, na tua janela da cozinha. Ele gosta de um pouquinho de sol. É o suficiente. Então, quanto mais a gente simplificar,
mais a gente vai ter autonomia, menos a gente vai depender da indústria farmacêutica, né? Imagina só. Então, menos a gente vai depender dessa agroindústria, né? Essa mega, né? Que domina os campos todos do centro do Brasil, do norte, do Cerrado, da Amazônia. Então, assim, é inacreditável. Você pode ter num espacinho, numa laje, numa janela, num apartamento, basta ter o quê? Boa vontade, querer mudar o teu comportamento. É isso que a gente precisa. A gente precisa de mudança de comportamento. E também olhar para esses espaços públicos como se fosse seu. Por que a gente não pode ter um canteiro de ervas medicinais numa praça, onde toda a comunidade possa ter isso? Mas eu preciso, então, ir mudando o meu comportamento. É provável, é totalmente viável que eu tenha ali produtos para a saúde. Então, né? Viável, totalmente possível, Possível, né? claro, com certeza. Então é isso, acho que é mudança de comportamento mesmo, né? Então, se a gente for pensar na nossa saúde como um todo, e se a gente for comparar a nossa saúde, o nosso corpo com um vegetal, é a coisa mais fácil de comparar. Vamos pegar, por exemplo, uma árvore. O que tem numa árvore? Uma grande frondo, né? Que é um fronde, que é uma superfície externa. Para que ela tem isso? Para absorver energia do sol. Ali, nas folhas, está acontecendo um processo incrível, que é a fotossíntese. Está absorvendo luz, está tirando água e nutriente do solo pelas raízes e está convertendo em energia química. É isso que acontece nas árvores. Sim, Lá nas raízes, as raízes, eu estou falando de um local conservado, né? De uma árvore nativa. sim, Essa raiz, essa árvore, ela está perfeitamente adaptada ali. Então, ela tem uma microbiota do solo que está quebrando essa matéria orgânica que está morrendo e está transformando isso e liberando metabólitos importantíssimos que está sendo absorvido por essa árvore, que vai parar lá no néctar, que as abelhas podem levar para a hum, colmeia, vai parar lá no fruto que você vai comer. Isso é um produto criado por um organismo que está no solo, às vezes não é nem da árvore. E quando a gente transfere essa mesma visão de parceria para o nosso corpo, a gente vai olhar então que essa grande superfície externa da árvore, ela é o nosso intestino. A gente tem um intestino com aproximadamente 9 metros de comprimento, cheio de reentrâncias, microvilosidade. Nessa microvilosidade tem uma camada importante de muco, que é o nosso solo, é onde está a nossa microbiota. Então, quando a gente come um alimento, está ingerindo esse alimento, quando ele chega ali, essa microbiota, esses fungos, essas bactérias, na verdade, a gente tem 9 células bacterianas para uma célula nossa. A gente é 90% bactéria e 10% humano. sim, Primeiro de tudo, já começa por aí. isso. E se eu desequilibrei essa microbiota, é a mesma coisa de eu passar um veneno nessa árvore. Se eu desequilibrei, eu não vou absorver mais os nutrientes, o meu intestino vai ficar permeável, vai inflamar, e aí eu começo a ter rinite, sinusite, bursite, tudo que é ite, Sim, né? Vou ter dores por todo o corpo, vou mudar meu comportamento, vou ficar mais triste, vou ficar depressivo. Por quê? Porque eu estou inflamado, eu estou miseravelmente me alimentando, apesar de estar comendo o que eu acho que é o mais importante. Então, recuperar esses organismos que a gente convive pacificamente é um passo importante para a nossa saúde. Assim como ingerir alimentos que estão vindo de coisas, de alimentos saudáveis, né? De solo saudável, de plantas saudáveis. Isso é o começo de tudo. É principalmente por aí que a gente vai começar a ter autonomia de saúde. Enquanto isso não acontecer, infelizmente não tem. e, inclusive, professor, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer, né, retomar, a gente fazia o homem, nos primórdios, ele era totalmente conectado com a natureza, né? E hoje a gente se desconectou, Totalmente. conectou. Tem gente aí que, obviamente, cada um respeitando aqui, tá, pessoal? A gente não tá desrespeitando as realidades de cada um, pelo amor de Deus. Tem gente que trabalha muito, a gente sabe disso. Com certeza. Dá para você, pelo menos, assim, uma hora do seu dia, antes de trabalhar, desce, se você mora no prédio, não tem varanda, vai na janela, toma um pouquinho de sol, desce a escada. Enfim, tem várias formas de a gente poder fazer um final de semana que você tiver de folga, vai à praia, pisa na areia, faz trilha, né?
enfim, tem tantas coisas. A gente está muito, muito desconectado. E é uma máxima, né? Acho que agora eu esqueci o nome do filósofo, meu Deus. Mas ele fala que à medida que o homem ele adoece, né? O homem adoece à medida que ele se afasta da natureza. Com E é, certeza. e é isso. Doenças. E isso e assim, Evilane, isso é ciência hoje, tá? Quando você falou assim, vai lá na janela e respira, quando você inala um oxigênio, quando você está oxigenando os seus tecidos, está acontecendo um processo bioquímico muito interessante, que você está diminuindo o estresse oxidativo, você está eliminando radicais livres. Então, uma das coisas que a gente precisa reaprender é respirar. É a coisa mais incrível é você respirar, porque quando você respira corretamente, quando você está inalando um bom oxigênio, quando você está, eu estou aqui para respirar, eu estou predisposto, eu estou com uma postura diante da respiração. Eu estou fazendo uma coisa que a epigenética explica, que é bioquimicamente eu estou retirando os radicais livres que estão inflamando e estão aquele lixo todo do meu organismo. Quando eu piso na areia, eu estou reequilibrando o meu corpo energeticamente, porque eu estou cheio de coisas negativas com coisas positivas que eles vão se ligar e vão reequilibrar. Quando eu É caminho numa floresta, eu estou recebendo esses metabólicos que estão sendo produzidos e o meu cortisol cai. A Universidade de Tóquio já faz isso. Isso se chama banho de floresta, que é uma coisa que está vindo para o Brasil com uma intensidade grande, que é a pessoa simplesmente caminhar pela floresta. Então, um experimento feito, as pessoas, antes de entrar na floresta, elas retiram sangue, medem vários parâmetros, inclusive cortisol. Quando sai lá na ponta, mede de novo. Então existe uma diferença enorme né, nesses parâmetros quando acontece isso. Imagina você fazer isso uma vez por semana. Então a gente não tem que acreditar. Eu acho que professor, a gente precisa conhecer. é, Conhecimento é tudo. Quando eu tenho conhecimento, eu não preciso ficar na fé. Ah, eu vou ficar aqui na fé, porque não é fé, cara. É conhecimento, porque você vai se convencer que aquilo vai ser realmente pessoal, efetivo. ao vivo tem essas coisas. Deixa eu só liberar aqui, é rapidinho, só um minuto. Acontece essas coisas ao vivo. Sem dúvida. Desculpa, pessoal. Pode continuar, professor. Então é isso. Acho que assim, ó, retomar as rédeas, né? Respiração é importante, o sono é importante. Você precisa ter sono. Aí a pessoa fala assim, Wilson, eu não durmo, eu não tenho sono. Você não tem sono porque você não está produzindo precursores que vão, por exemplo, dos neurotransmissores, como por exemplo serotonina. De onde que vem isso? Isso vem lá da microbiota do teu intestino, né? Você precisa produzir um metabólito que ele vai entrar numa rede, né, numa cadeia bioquímica que vai te entregar um produto que é a serotonina e aí você vai dormir. Então, tá vendo como está tudo relacionado? É, Então, se eu estou tomando um medicamento para dormir, eu tô me dopando e estou dormindo, mas eu não estou tendo autonomia do sono. Então, recuperar sono, fazer exercício é uma outra coisa muito interessante. Então, mas eu não posso pagar uma academia. Caminha. Não precisa pagar uma academia. Se você caminhar, se você fizer isso diariamente, ou pelo menos 4 vezes por semana, você vai mudar o teu metabolismo. Você vai perder peso, você vai ganhar músculo, você vai desinflamar, você vai melhorar o teu microambiente intestinal. Tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. O que caminhar tem a ver com o intestino? Tudo. Porque quando eu caminho, eu estou liberando substâncias boas que vão melhorar a minha condição de microbiota intestinal. verdade. Isso é ciência pura. Não sou eu quem estou falando, né? É verdade. Quando eu respiro, né, como eu falei, você já melhora esses radicais livres. Você cria condições. Na verdade, a gente precisa criar condições. Eu não posso dizer só, agora o universo vai conspirar a meu favor. Eu vou ficar sentado aqui e ele vai conspirar e eu vou ser feliz e principalmente vou ser milionário. Não, cara, você quer ser milionário, você precisa trabalhar. Você quer ter saúde, você precisa investir em É saúde. verdade. Mas investimento é esses que eu estou falando. Então, acho que e ter um ponto de resiliência para você. Muitas pessoas, como
você falou, trabalha muito, estuda muito, né? Tá com a vida agitada, tem filhos, tem isso, tem aquilo. Eu entendo isso, realmente é uma sobrecarga, mas você precisa ter um momento para você, um momento onde, para onde que eu corro quando o bicho pega? Eu corro para minha janela, vou respirar, eu vou lá no meu oratório, ou eu vou fazer uma oração aqui mesmo, ou eu vou andar descalço e vou meditar, vou respirar, vou pensar. Todo mundo precisa ter essa outra pilastra, né? Então, sono, exercício, né? Alimento, de preferência alimentos orgânicos, e esse ponto de resiliência, para onde que você corre? Corre para dentro de você mesmo, que a solução, ela está dentro de você. Ela não está lá, ela está ali mesmo. E nas coisas mais simples que tem. Então, respirar é a coisa mais simples. Basta querer. Eu acho que é por aí que a gente começa essa caminhada interessante. Inclusive, tem até hoje, eu fui aqui, tive uma experiência. Eu sou rato de praia. Se tiver uma praia assim, professor, com o tempo que eu posso, assim, eu dou uma escapulida e fico o dia todinho lá. Enfim, trilha, praia, eu corro. Tem que correr, você tem que correr, senão não dá. Aí eu fui aqui na Barra da Tijuca, na floresta, né, da Barra da Tijuca. Você paga R$ 10, professor, é uma caminhada incrível, minha gente. Que lugar é aquele? Você respira assim, ó, tem a hora que eu parava no meio assim, ficava, eu respirava e dizia, gente, é diferente. Você percebe, cara, é muito diferente, o ar é puro, sabe assim, enfim. Aí você volta, quando você percebe, você termina a trilha, você tá dando risada, você tá melhor, você tá mais leve, né? Enfim, então assim, é isso mesmo, é a gente ficar buscando essas conexões. Eu duvido, assim, acho muito difícil que mesmo aquelas pessoas que têm essa sobrecarga de trabalho, filho, tudo isso, acho muito difícil que a pessoa não tenha um dia, professor, de folga, nem que seja daqui a 2 semanas, trabalhando um dia de folga, enfim. Mas a questão é essa, eu acho que a gente realmente tem que ir mudando a nossa consciência e se atentando. Tipo, se eu trabalhei 14 dias, eu vou folgar um exemplo, né, que a gente, era bom que não acontecesse assim, mas a gente sabe que tem. Se eu vou folgar esse dia eu vou tirar um tempo para me conectar com a natureza, de algum jeito, mas eu vou tirar, né? Precisa. É, Precisa. Com a natureza e com você com mesmo. você mesmo. Quando você falou, olha, caminhei na trilha, saí diferente, Foi, dando risada, isso é bioquímico, é foi. pura bioquímica. O que aconteceu no teu corpo foi uma mudança bioquímica. Você retirou coisas e você colocou coisas boas. E mais interessante de tudo, é que você é, produz neurotransmissores que têm conexões sinápticas que você talvez nunca tenha feito. São sensações, nossa, eu estou feliz, estou alegre, estou bem. Por quê? Porque você realmente favoreceu esse momento, você propiciou isso. Então, são coisas, como eu falei desde o início, que são muito simples de fazer. Basta eu querer, né? Eu preciso querer fazer. Não existe essa coisa, isso não existe, pessoal. Eu vou na farmácia, vou comprar uma cápsula maravilhosa e vou estar feliz para sempre. Não existe. Você precisa construir isso ao longo do tempo. Vai demorar 1 mês, 6 meses, 3 anos, mas ele precisa ser um objetivo a ser alcançado. Verdade. Porque acho que o nosso compromisso é de não só modificar você mesmo, né? Porque a gente precisa ir se tornando pessoas melhores, né? Cada vez mais. E a gente precisa ir transformando o nosso entorno, as pessoas que nos cercam, né? Às vezes uma palavra aqui, uma coisa ali, um acolhimento, né? Isso é muito importante. As pessoas no consultório eu faço muito isso de ouvir, de estar acolhendo, e às vezes é só uma conversa que a pessoa precisa, ela não precisa de nada, ela tem tudo, mas ela precisa desse acolhimento. Então, se você não tem ninguém que faça isso com você, faça você mesmo. Vai para aquele teu cantinho, vai para a tua janela e faça o acolhimento. Um lugar de acolhimento que tô falando para mim, tá, Evilane? Não sei para você, mas para outras pessoas. Mas o lugar que eu mais gosto da minha casa é a minha cozinha. Porque a cozinha é um lugar assim de N possibilidades, né? É um lugar que eu tenho uma experiência sensorial, é um lugar que eu posso combinar coisas, que eu posso criar, que eu posso inventar coisas. Eu acho isso incrível.
E é um lugar também de conhecimento, né? De onde eu gosto de estudar. Ah, esse alimento aqui, olha, aquela etnia lá, ela se alimenta assim. Isso é incrível, é maravilhoso, sabe? Quando viajo, gosto de experimentar as coisas ali daquela. O que que eles comem aqui? Quem são eles? Como é que eles, né? Então isso é muito legal. O Brasil, ele oferece essas possibilidades. Quando você sai do Brasil, mais ainda. Mas aqui a gente tem um caldeirão imenso de coisas para conhecer, coisas boas. Eu estou falando já de coisas boas, né? Que Aham, é, que é isso, eu que é sei. simples. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente, acho que foi Japão. Acho que as coisas estão caminhando, sabe, professor? Assim, a gente já evoluiu muito do que a gente já era uma década passada, vamos dizer assim, né? Certeza. Quanto a, eu falo em relação a essa percepção, a níveis de consciência, que a gente sabe que existem níveis de consciências, né? A gente está caminhando, né, cada dia mais, se aproximando mais dessas realidades aí transformadoras, né? Dessas realidades que mudam a vida da gente, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de saúde. E o nosso intuito aqui, para quem assistir, para quem está aqui e para quem vai assistir depois, é quando assistir dizer: caramba, rapaz, como é que eu não. Oxe, como é que eu não me atentei nisso antes? O meio ambiente tem tudo a ver comigo, sabe? O nosso intuito é esse: é para que as pessoas entendam que o meio ambiente não é tão complicado de você entender. É simples, né? Basta você aprimorar, né, as suas percepções, né? Como a gente já bem Trocar as falou. lentes, As né? Trocar as lentes. Essas novas lentes, elas te trazem possibilidades. É Por verdade. exemplo, de você passar numa rua e ver uma árvore que está cheia de flores. A pessoa passa no celular, assim, ó, nossa, meu Deus, esse trânsito, a árvore está ali, sabe? Aí no carro, às vezes eu falo, olha, 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 sabe? Oxi, Né? Olha para cá, entendeu? Acho que isso é incrível. é, E isso traz coisas boas, com certeza traz coisas boas, né? Esse acolhimento, eu não estou só acolhendo a mim, mas eu estou acolhendo o meio ambiente, a natureza, né, os animais de uma forma geral. Então, é bacana isso traz saúde, isso sem sombra de dúvida. Não pensar somente pelo lado econômico das coisas, né? Agora a gente está discutindo mudança climática e eu vejo que o que aconteceu? O que causa isso? Excesso de gases na atmosfera. Então, empresas já se mobilizaram, claro, é um grande nicho de mercado para se especializar em sequestro de carbono, que é plantio de árvores e tudo. Mas a gente precisa pensar que eu preciso plantar árvores das regiões, das espécies nativas. Não adianta eu trazer e plantar pinos. Eu estou sequestrando carbono, mas eu estou, né, trazendo uma espécie exótica, invasora. Então, essas coisas tudo tem que se pensar. Mas a gente pensa muito, primeiro de tudo, no dinheiro. Não pensa na simplicidade, é, no desmantelamento de muitas coisas. Então, a gente pensa primeiro no dinheiro. Mas isso vai me trazer prejuízo. Se eu ficar andando, fazendo trilhazinha aí, eu vou ter prejuízo, eu preciso estar produzindo. Não, cara, você está ganhando. Porque você vai ganhar autonomia de saúde, você não vai gastar na farmácia, você não vai gastar com exorbitantes planos de saúde. Não vai precisar, porque você não precisa disso. Né? E ainda mais que a gente tem o SUS aqui no Brasil, que é uma mãe. Então a gente tem tudo. A gente só precisa querer. é. Eu tenho uns amigos que moram no Canadá e, rapaz, conversando com eles assim, eles Evelyn, vou dizer pra você, cara, quando alguém fala do Sul, eu fico louco, porque, cara, você vai pra fora do Brasil, como o Canadá, por exemplo, não tem nada Não. disso, não. Uhum, Não tem uhum. nada disso. Isso é uma outra realidade. Enfim, e é isso. Eu acho que a gente conseguir já. Tá vendo como, como conversa boa passa rápido? Eu falei para você que eu falo muito, mas Mas tudo bem. eu ficaria aqui o resto do dia falando aqui, ó, a gente conversando, ficaria o resto do dia. Eu vou dar uma olhada aqui, professor, no que a galera falou. Tudo bem. Fica à vontade. Vou dar uma olhada aqui, pessoal, e agradecer já a vocês pela participação, pela presença. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem deixa eu ver aqui. O, o Lee Ambrosio falou: vamos para mais um dia de aprendizado. A gente aprendeu muito, viu? Hoje foi top das galáxias.
Aqui, ó, Márcia, também sou de Maceió, é a minha conterrânea aqui. Tá morando em Florianópolis, tem uma caixa didática de abelhas ferrão. Meus alunos ficam encantados vendo elas trabalhando. Eita, Márcia! Desenrolada, Márcia, viu? Muito bem, Márcia. Top. As abelhas são sensacionais. Deixa eu ver. Bom dia. Só comentário bom, viu, professor, aqui. A Que galera não... bom. Eu acho que tem uma pergunta. Aqui, ó. Eu não sei falar. Não sei como é que fala o nome dele. É Zaid. Eu não sei como é que fala. Meu inglês é in the books on the Tá. table. É muito. Mas ele falou assim, doutor Wilson, seria pertinente dentro. O senhor está falando um pouquinho. Dentro desse contexto de alimentação, mencionar os alimentos fermentados, que traz grandes benefícios à saúde e mantém por mais tempo o alimento. Comente sobre se puderes. Claro, claro, claro. Isso é uma técnica milenar, né? As pessoas, na época que não existiam geladeiras, o que elas faziam? Elas pegavam esses alimentos, colocavam num recipiente, criavam um microambiente propício só para bactérias boas e conservavam por anos, sem nada mais. E isso é possível fazer hoje. Então, eu faço isso, eu indico para os meus pacientes lá no consultório que eles façam isso, porque isso vai trazer realmente um grande benefício para a saúde, que é fermentar os seus próprios alimentos, principalmente legumes. Então, o que eu preciso fazer? Vou pegar uma coisa bem fácil e vou dar uma receitinha, Tá, né? Você pega o repolho, tem que ser orgânico, tá? Não pode ser repolho com veneno, porque senão a bactéria boa já morreu. Não vai dar nada. Ele vai apodrecer. tá. Pega o repolho orgânico, corta fininho, em tirinhas, bota numa bacia e bota 20%, 2% de sal. Certo. Então, em 1 quilo, você vai botar 20 gramas de sal. Amassa bem com a mão, coloca num vidro, aperta bem, ele vai soltar o líquido e você deixa ali por 4, 5 dias. A mágica está feita. Aí esse produto pode ficar na geladeira por 2 anos, 1 ano, 6 meses. E o que aconteceu com esse produto? Ele fermentou. Quem fermentou? Bactérias e fungos do bem, bactérias e fungos, né? As bactérias que são do ácido lático. Elas criaram um ambiente favorável, elas exterminaram as outras bactérias todas e ficaram só elas. E essas bactérias, elas fazem parte da nossa microbiota intestinal. Então, quando você come um repolho fermentado, uma cenoura fermentada, um rabanete fermentado, você está ingerindo probiótico, você está ingerindo fibras. É diferente de você tomar uma cápsula de probiótico, porque quando essa cápsula muitas vezes chega no estômago ou chega no intestino, ela já se deteriorou e essas bactérias elas não vão se fixar. Quando você ingere um alimento fermentado, um vegetal fermentado, você está levando o ambiente todo, as bactérias e o meio de cultura. Então, quando chega no seu intestino, elas colonizam o seu intestino. Isso é maravilhoso, porque elas colonizam, você vai absorver melhor os nutrientes, você vai ter muito mais resiliência para doenças, o teu sistema imunológico vai ter um descanso tremendo, porque ele vai estar aliviado, você diminuiu essa permeabilidade. Então, você vai ter condições de saúde muito favoráveis. Mas é uma coisa tão, para algumas pessoas, insignificante que eles não acreditam que isso pode dar certo. Que é muito melhor eu comprar um probiótico de R$ 500 do que fazer isso na minha própria casa. Exato. Mas é o contrário. As pessoas que fazem, elas já viram que isso é muito mais vantajoso do que tomar É coisas. por isso que eu digo, professor, às vezes a gente complica muito, né? Nós, eu tô falando nós, seres humanos, mesmo Nós, de como uma forma geral, sim. a gente complica muitas coisas. E, enfim, tem coisas que é mais simples do que a gente imagina, né? E a gente tá ali o tempo todo gastando tanta energia complicando as coisas que, né, são simples, vamos dizer. Não Não tem. Quando eu compro, por exemplo, eu tomo um probiótico, não estou falando que isso não vai fazer bem, vai fazer bem. Mas na maioria das vezes, se o meu intestino está muito depauperado, é como eu pegar uma sementinha de mostarda e jogar numa areia. Vai nascer? Vai ser viável? Vai crescer? Vai... Não tem ambiente para ela. Eu preciso criar esse ambiente. Então, quando eu estou ingerindo essas fibras, eu já estou criando esse ambiente, eu estou levando a solução pronta. A natureza é muito sábia. Não precisa muita intervenção. É isso. E isso faz parte da nossa alimentação ancestral, da nossa ancestralidade. Isso está no nosso DNA, isso aí. A gente já
já viveu isso. É que a gente se perdeu, se distanciou da natureza, como você Só mesmo disse. dá problema, só dá BO, viu, minha gente? Só dá BO. Aqui, Perfeito. lá a gente chama de PT, dá perda total. Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só a Rosângela que falou para o senhor, você nos acolhe com muito carinho, respeito e muita compreensão. Ah, que legal. É um cara diferenciado, né, minha gente? A gente tem que dizer isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só isso, professor. O pessoal não fez mais pergunta. Tá E bom. se a gente. A, Ó, a live cai, né? Porque o Instagram ele dá 1 hora, né? sim, Senão a gente fica assim, voando aqui, sem entender o que aconteceu. Infelizmente é isso. Mas eu acredito, professor, que a gente conseguiu atingir o objetivo da live, sem dúvida nenhuma, né? Foi muito, muito bom. De uma forma simples, foi muito esclarecedora. Eu acho que impossível qualquer pessoa que está aqui, que vai assistir depois, não entender essa conexão do meio ambiente com a nossa saúde. É impossível, é impossível. que Então, bom. foi alcançado com sucesso, a gente conseguiu fazer isso. E assim, depois eu vou conversar com o senhor lá no particular, no seu Instagram, para a gente, depois, dentro das suas possibilidades, a gente marcar mais lives, né? À Sobre, disposição. falar, a gente pensa em algum outro assunto e conversa, e vamos, porque a gente tem que disseminar isso, gente, né? Se a gente Sim, é entender importante. a gente sabe que é importante, então a gente tem que disseminar mais. Então, quando a live, isso aqui, pessoal, vai estar no YouTube, tá? Daqui a uns dias, a gente vai soltar no YouTube. Eu mando o link pro professor, divulga nos grupos do WhatsApp, manda para a família, aquele familiar mal assombrado que a gente tem, aquele cara meio, manda para ele também essa live, enfim. Vamos disseminar esse entendimento, né? Que a gente precisa se conectar com a natureza e que o meio ambiente ele está ligado a nós. Ó, a gente tem que se ver parte e não a parte. Perfeito, perfeito. É isso. Como o participante direto mesmo da natureza, do meio ambiente, tá? Então, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito maravilhoso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E aí, professor, diga aí como é que as pessoas lhe encontram. O senhor faz até como é, aí, se tiver alguém aqui que depois vai para aí e quer lhe encontrar, como é que faz? Ah, então, no meu Instagram tem o endereço do meu consultório e tem meu telefone. Acho que são coisas bem fáceis de Pronto. acessar, tá? E ali é só entrar lá, Veis Wilson, e aí vocês vão me encontrar ali. Ali tem meu endereço, tem tudo ali. Eu estou à disposição também para Para aí dúvida. encontrar o Por senhor. gentileza, faça isso, vai ser muito bom. Beleza, galera. Professor, brigadão. Eu Gente, que agradeço. então mesmo a todos vocês. Muito obrigado, professor. Tenham um excelente final de semana. Deus abençoe todos vocês. E é isso. Gratidão a todo mundo. Obrigado, Tchau, professor. tchau. Obrigado você. Tchau, tchau.